Arruan, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Nu-Wa. Mas antes da gente falar sobre essa deusa, já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se você, por acaso, cultua Nu-Wa, conhece essa deusa ou tem curiosidade de saber sobre ela, conta aqui para mim nos comentários. Conta também no final do vídeo o que você achou sobre esse vídeo. E mais, se você não está inscrito no canal ainda, saiba que você pode se inscrever agora. Eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E se você gosta do meu trabalho, saiba que você pode me ajudar a manter essa pesquisa aqui no canal. É só você me enviar um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal ou você pode enviar um Pix de qualquer valor mesmo. E a chave para o envio do Pix, assim como o link para se tornar membro do clube de membros do canal, está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, então vamos falar sobre essa deusa, né? Agora, Nu-Wa, Nu-Kwa, Nu-Gua, Nu-Guaxi, Nu-Xi ou Nu-Wa. É uma das divindades mais antigas e veneradas na mitologia chinesa, associada à criação da humanidade, à restauração da ordem e à maternidade. Ela é especialmente lembrada por moldar a humanidade a partir do barro e por consertar o céu após um grande cataclismo, restabelecendo a harmonia no universo. Nu-Wa é retratada como uma deusa poderosa e benevolente capaz de trazer ordem ao caos. Além de ser uma deusa-mãe e heroína cultural, ela é considerada um dos 3 soberanos da mitologia chinesa, ao lado de Fuxi e Shennong, conforme relatado pelo autor Sima Zhen em seu livro Biblioteca Completa dos 4 Ramos da Literatura. A origem de Nu-Wa remonta ao período mitológico pré-dinástico e é frequentemente representada ao lado de seu irmão e consorte Fuxi. Juntos, eles simbolizam o equilíbrio entre o Yin e Yang, sendo Nu-Wa a fêmea gentil, ou Yin, e Fuxi o macho feroz, Yang. De acordo com o relato de Li Hong, no livro do Yi Zi, Nu-Wa e Fuxi, vivendo na montanha Kunlun, desejavam se casar, mas se sentiam tímidos e culpados por esse desejo. Para obter uma resposta divina, oraram e observaram o comportamento da fumaça. Quando essa se reuniu, eles entenderam que tinham a bênção celestial para se unirem. Nu-Wa então passou a viver com seu irmão mais velho, cobrindo o rosto com um leque feito de grama, originando o costume das mulheres cobrirem seus rostos com leques. Há cerca de 6 ou 7 mil anos, um mito universal narrava que todos os seres se originavam do útero de uma mãe cósmica, chamada na China de Nu-Wa. Esse mito remonta a 2.500 anos antes da Era Comum e sua imagem permanece venerada, especialmente nas regiões setentrionais. Nu-Wa é associada ao I Ching, cujo corpo original é chamado Bagua, os 8 trigramas, e os 64 hexagramas derivam da palavra Wa, que se relaciona linguisticamente à mãe primordial ou Nu-Wa. Wan Ning, uma deusa dos casamentos e das mulheres, também carrega aspectos dessa conexão com a feminilidade e o cuidado materno. Já tem vídeo sobre Wan Ning aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Nu-Wa é frequentemente representada com a metade do corpo superior como uma mulher e a metade inferior como uma serpente ou dragão, o que simboliza seu poder de regeneração e sua conexão com o ciclo de vida e morte. Essa fusão com uma serpente remete à fertilidade, já que as cobras são frequentemente associadas a esse conceito. Em muitas representações, ela segura um compasso, uma pedra mágica ou uma pá de corda, ferramentas que simbolizam sua capacidade de moldar os seres humanos e consertar o céu após o cataclismo. Em algumas descrições antigas, como no Clássico das Montanhas e Mares, os intestinos de Nu-Wa são mencionados como sendo espalhados em 10 espíritos, reforçando seu papel cósmico.
A iconografia de Nuwa vai variar conforme o período e a região. Em murais e túmulos chineses, ela é frequentemente retratada ao lado de Fuxi, ambos com corpos semelhantes a cobras e rostos humanos. Juntos, eles são mostrados como figuras simétricas, com suas caudas muitas vezes entrelaçadas ou representados individualmente, segurando ou abraçando discos do Sol ou da Lua, simbolizando o ciclo solar e lunar. Nesses discos podem aparecer imagens de pássaros, corvos de 3 pernas, sapos ou lebres, todos simbolizando o Sol e a Lua. Fuxi é frequentemente vista segurando um esquadro, enquanto Nuwa segura uma bússola, simbolizando a organização e a estruturação do universo. Outra representação comum inclui ambos segurando uma planta de cogumelo da longevidade, conhecida como Linzi, que está associada à imortalidade. Variações físicas na iconografia de Nuwa e Fuxi também incluem caudas de serpente de diferentes espessuras, pernas que surgem ao longo do corpo serpentino ou asas emplumadas que se projetam de suas costas. Em alguns casos, como no túmulo de Shinan, do período Han ocidental, as divindades possuem penas menores nos ombros. Murais da região de Luoyang, datados do final da dinastia Han ocidental, mostram Nuwa e Fuxi como figuras separadas em lados opostos de uma câmara tumular, sem caudas entrelaçadas. No entanto, a partir do período Han oriental, essa característica das caudas entrelaçadas se tornou mais comum. Nos murais de Gansu, datados dos períodos Wei e Jin ocidental, Fuxi é frequentemente retratado com um chapéu de montanha de 3 pontas, enquanto Nuwa usa penteados tradicionais das mulheres Han, ambos vestindo roupas de mangas largas, típicas do estilo Han. A morada de Nuwa é situada no Monte Kunlun, um lugar mítico de grande importância na mitologia chinesa. Como a primeira mãe e procriadora da humanidade, Nuwa é uma figura única na cultura chinesa, e sua etimologia reflete essa singularidade. O caractere Nu significa mulher, enquanto o Wa é exclusivo para ela. Às vezes chamada de Nuguá, Nuwa também é conhecida pelo título de Nahuang, ou Imperatriz Wa, o que reforça a ideia de que ela poderia ser uma das 3 soberanas originais da China. O caractere chinês para Nuwa é um prefixo comum nos nomes de deusas, enquanto o nome próprio Wa é exclusivo para ela. Birrell traduz o nome como adorável, mas observa que poderia ser interpretado como sapo, o que está em consonância com seu mito aquático. A palavra chinesa para redemoinho e a palavra caracol compartilham a mesma pronúncia, indicando um jogo de significados em sua etimologia. Todos esses caracteres têm o lado direito construído pela palavra Wa, que pode ser traduzido como espiral ou hélice, enquanto como verbo significa girar ou rodar, descrevendo um movimento helicoidal. Esse significado mítico é simbolicamente retratado em representações de Nuwa segurando bússolas, presentes em muitas pinturas e retratos associados a ela. Seu nome reverente é Wa Huang e é formalmente chamada de Wa Huang ou Imperatriz Wa em mandarim, que significa Senhora Wa ou Imperatriz Wa. Dizia-se que Pangu era o deus da criação da mitologia chinesa, descrito como um gigante que dormia dentro de um ovo do caos. Ao acordar, ele se levantou e dividiu o céu e a terra, morrendo logo depois dessa ação. Seu corpo se transformou em rios, montanhas, plantas, animais e tudo mais no mundo, incluindo um ser poderoso conhecido como Huaxu. Huaxu deu à luz um irmão e irmã gêmeas, Fuxi e Nuwa, e ambos são considerados os primeiros ancestrais da humanidade e são retratados como governantes sábios que trouxeram conhecimento e ordem no mundo. No livro do Yi Zi, o autor Zi Hong descreve que no início do mundo, Nuwa e seu irmão mais velho viviam no Monte Kunlun, onde não haviam pessoas comuns. Eles discutiam a possibilidade de se tornarem marido e mulher, mas sentiam vergonha. Assim, o irmão orou, abre aspas, Ó céu,
Se tu nos enviarem dois como marido e mulher, então faça todo vapor nebuloso se reunir. Se não, faça todo vapor nebuloso se dispersar. Fecha aspas. O vapor se reuniu e quando se tornaram íntimos, eles trançaram grama para fazer um leque que protegesse seus rostos. Essa tradição perdura e durante os casamentos modernos o casal segura um leque juntos, simbolizando o que aconteceu há muito tempo. Nuwa e Fuxi são representativos do Yin e Yang. Como a gente já falou, Fuxi sendo associado a Yang e Nuwa ao Yin. Essa conexão é simbolizada de maneira mais clara quando Fuxi recebe um esquadro de carpinteiro que representa sua identificação com o mundo físico, associado a linhas retas e uma mentalidade mais direta. E Nuwa, por outro lado, recebe a bússola, simbolizando sua identificação com os céus, pois a bússola está associada a curvas e círculos, levando a uma mentalidade mais abstrata. A união deles simboliza a harmonia entre o céu e a terra. Em algumas versões da história, Nuwa inventa a bússola em vez de recebê-la como presente. Além disso, o sistema de sexo masculino e feminino, bem como a filosofia Yin e Yang, é expresso de forma complexa, inicialmente através de Fuxi e Nuwa, em seguida como um compasso masculino e um esquadro feminino, e finalmente como Nuwa, mulher com um compasso, homem, e Fuxi, homem com um esquadro, mulher. Nuwa criou a humanidade por causa de sua solidão, que se intensificou com o tempo. Ela não é considerada a criadora de todo o universo físico, mas sim uma criadora e protetora de animais e seres humanos. Diz-se que Nuwa existia no início do mundo, em uma terra repleta de árvores, flores, animais, pássaros, peixes e todas as criaturas vivas. Enquanto explorava esse belo mundo, Nuwa se sentiu cada vez mais solitária, levando-a a criar animais. No primeiro dia criou galinhas, no segundo cães, no terceiro ovelhas, no quarto porcos, no quinto vacas, no sexto cavalos. No sétimo dia ela moldou um punhado de argila amarela, misturou com água e criou uma figura à sua semelhança, dando vida ao primeiro ser humano. Satisfeita com a sua criação, Nuwa continuou fazendo mais figuras de homens e mulheres que dançaram ao seu redor, dissipando sua solidão. Cansada do trabalho manual, ela mergulhou uma corda na lama e balançou ao redor, resultando em pedaços de argila que se tornaram seres humanos. Esses indivíduos moldados manualmente se tornaram os nobres e ricos da sociedade, enquanto a maioria da humanidade foi criada a partir dos respingos de lamas, e simbolizou uma explicação etiológica para a hierarquia social na China antiga. A nobreza acreditava ser mais importante porque Nuwa dedicou tempo a moldá-los à mão, enquanto os outros foram feitos em massa. Uma variação dessa história menciona que algumas figuras derreteram na chuva, resultando em doenças e anormalidades físicas. Outra versão relata que Nuwa e Fuxi eram sobreviventes de um grande dilúvio e, por ordem do Deus do céu, se casaram. Nuwa teve um filho, uma bola de carne, que foi cortada em pedaços e espalhada pelo mundo, dando origem aos seres humanos. Nuwa moldou os humanos individualmente com argila amarela, como a gente já sabe aqui, e em algumas tradições ela apenas criava os nobres a partir do solo amarelo, lembrando que o amarelo é uma cor sagrada para a China. Li Fang, em Antologias de Taiping para o Imperador, afirma que quando o céu e a terra foram separados, não havia homens, e Nuwa usou a argila amarela para fazer pessoas. E como a argila não era forte o suficiente, ela adicionou cordas para garantir que os corpos ficassem eretos. Também se diz que Nuwa orou aos deuses para ser a deusa dos assuntos conjugais. Embora as histórias possam variar em detalhes, é uma tradição comum que Nuwa criou plebeus a partir de uma lama marrom. Outra história diz que, cansada, ela fez os ricos e nobres, enquanto os outros foram criados ao arrastar a corda na lama, como a gente já viu aqui. Ao descobrir que podia criar vida a partir de argila molhada, ela começou a criar várias criaturas, e segundo algumas histórias, ela fez no segundo dia o cachorro. Em Songs of Shu, não sei se fala assim, CHU, Shu, Songs of Shu, dos anos 340 a 278 antes da Era Comum, Ku Yuan menciona que Nuwa moldou figuras da terra amarela,
dando-lhes vida e a capacidade de gerar filhos. Após os demônios quebrarem os pilares do céu, Nuá trabalhou incansavelmente para reparar os danos, derretendo pedras de 5 cores para consertar o céu. As referências ao Yin e Yang também estão ligadas à criação, pois acredita-se que Nuá injetou essas energias nos humanos, condicionando homens e mulheres a comportamentos agressivos e submissos. Embora os deuses tenham criado os humanos à sua imagem, os corpos humanos seriam ligeiramente diferentes se Nuá tivesse sido a criadora, já que ela é retratada com o rosto de uma mulher e o corpo de uma cobra ou peixe. Então, isso pode ser questionado por algumas pessoas, alguns pesquisadores. Seja vista como uma deusa cobra ou como a primeira sereia, Nuá é poderosa e sábia, sendo amplamente reconhecida como a salvadora da humanidade. Uma lenda conta que houve uma disputa entre 2 dos deuses mais poderosos da mitologia chinesa, Gongong, o deus da água, e Zhurong, o deus do fogo. Para resolver suas diferenças, eles decidiram lutar, causando destruição em todo o céu e na terra. Quando Gongong percebeu que estava perdendo a luta, ele bateu sua cabeça contra o Monte Buzhou, um pico mítico localizado no noroeste da cordilheira Kunlun, que era considerado um pilar que sustentava o céu. O impacto fez com que o pilar desabasse, resultando na queda de metade do céu, na abertura da terra e em florestas em chamas. Com isso, águas de enchentes brotaram do subsolo, enquanto dragões, cobras e feras ferozes atacavam as pessoas. Muitas vidas foram perdidas, tanto por afogamento quanto por queimaduras e por terem sido devoradas pelas feras. Desolada ao ver o sofrimento da humanidade que havia criado, Nuá decidiu intervir. Para consertar o céu e acabar com a catástrofe, ela derreteu 5 pedras coloridas e usou a mistura derretida para remendar o céu danificado. Em seguida, matou uma tartaruga gigante e utilizou suas 4 patas como pilares para sustentar a parte caída do céu. Nuá também capturou um dragão, afastando assim as feras aterrorizantes da terra de Qi. Para conter a enchente, ela reuniu uma grande quantidade de juncos, queimou-os e usou as cinzas para impedir que as águas se espalhassem, permitindo que as pessoas vivessem felizes novamente. O único vestígio que restou do desastre, segundo a lenda, foi que o céu passou a se inclinar para o noroeste e a terra para o sudeste, o que fez com que o sol, a lua e todas as estrelas se voltassem para o oeste, enquanto todos os rios passaram a fluir para o sudeste. Em outras versões da história, descrevem Nuá subindo ao céu e preenchendo a lacuna com seu corpo, que é metade humano e metade serpente, assim conseguindo conter o dilúvio. Segundo essa lenda, algumas minorias no sudoeste da China veneram Nuá como sua deusa, e festivais como o Festival de Respingos de Água são em parte uma homenagem aos sacrifícios que ela fez para salvar a humanidade. No Huainanzi, há uma descrição de uma grande batalha entre divindades que resultou na quebra dos pilares que sustentavam o céu, causando imensa devastação. Com a queda do céu, ocorreu a inundação. Nuá foi responsável por remendar os buracos do céu, utilizando as 5 pedras coloridas, utilizando a tartaruga gigante, as pernas dela, para consertar os pilares. E o texto relaciona Nuá ao momento de desordem cósmica. Abre aspas. Voltando a tempos mais antigos, os 4 pilares foram quebrados. As 9 províncias estavam em frangalhos. O céu não cobria completamente a terra. A terra não sustentava o céu em toda a sua circunferência. Incêndios arderam fora de controle e não puderam ser extintos. A água inundou grandes extensões e não recuou. Animais ferozes atacaram pessoas inocentes. Pássaros predadores raptaram os idosos e os fracos. Fecha aspas. Diante dessa calamidade, Nuá fundiu as pedras de 5 cores para remendar o céu azul e fez aquilo tudo que a gente já sabe, né? Empilhou juncos, usou cinzas para conter as águas e, graças aos seus esforços, abre aspas, o céu azul foi remendado, os 4 pilares foram erguidos, as águas agitadas foram drenadas, a província de Di estava tranquila, vermes astutos morreram, pessoas inocentes preservaram suas vidas. Fecha aspas. A história termina de diferentes formas.
Algumas versões narram que Nuá morreu de exaustão ou se sacrificou para preencher as lacunas do céu, enquanto outras a retratam simplesmente viajando para o céu e cuidando dos humanos de lá. As pedras de 5 cores simbolizam os 5 elementos chineses: madeira, fogo, terra, metal e água. E o dragão negro representa a essência da água, causadora das enchentes, com a província de Ji servindo como uma metonímia para as regiões centrais da civilização sinítica. O Huainanzi também menciona como os sábios governantes Nuá e Fuxi estabeleceram ordem no reino, seguindo o caminho e sua potência. Em Liese, que remonta dos anos 475 a 221 antes da Era Comum, especificamente no capítulo 5, chamado Questões de Tang, o autor Lie Youkou descreve Nuá consertando o céu imperfeito utilizando as pedras de 5 cores e as pernas da tartaruga como suportes para sustentar o céu. As histórias de dilúvio de Nuá compartilham elementos comuns com outras tradições globais de dilúvio, como a inundação ou calamidade global, destruição de gongongs e a destruição da humanidade e dos animais, descrita explicitamente. Par selecionado sobrevive à calamidade, ou Fuxi Nuá, na maioria das versões chinesas. Par selecionado sobrevive em um barco ou cabaça, na versão Zhuang. Semelhança dos nomes Nuá, Noá, Noé, Nu, Manu, Oanes, etc., reconstruindo a humanidade após a devastação descrita explicitamente. Objeto celestial colorido, pilar de 5 cores, arco-íris, enfim, vai depender da mitologia e do entendimento, de cada civilização. Nos mitos da dinastia Ming, Nuá é retratada como uma figura complexa que, embora tome decisões consideradas malignas, acaba por beneficiar a China. Durante a transição, da dinastia Shang para a dinastia Zhou, ela enviou um espírito de raposa para incitar a devassidão do rei Zhou, levando-o à sua deposição. No romance de fantasia da dinastia Ming chamado Investidura dos Deuses, que remonta do ano 1567, Nuá é vista como uma instigadora do colapso da dinastia Shang. Ela envia o demônio raposa Daji para corromper o rei Zhou, incentivando-o a profanar verbalmente sua estátua em um templo. A obra Feng Shen Bang também destaca Nuá, reverenciando-a desde a dinastia Xia por suas ações ao criar pedras de 5 cores para consertar os céus que haviam sido danificados por Gongong. Numa narrativa dramática, o rei Zhou visita Nuá como sinal de respeito. No entanto, ao ver a bela deusa, ele se entrega à luxúria, descreve um poema erótico em uma parede próxima e a despreza. Quando Nuá retorna e descobre a ofensa, ela fica enfurecida e jura que a dinastia Shang enfrentará as consequências de seu desdém. Nuá tenta pessoalmente se vingar do rei, mas é impedida por raios de luz vermelha, e ao invés de matá-lo, ela envia 3 de suas bestas míticas: a raposa de 1000 anos, que se tornará Daji, a pipa de Jade e o fazão de 9 cabeças, para atormentá-lo e prejudicar sua reputação. Reconhecendo que o rei Zhou ainda tinha um tempo determinado para governar, Nuá coloca suas criaturas com a instrução de encantá-lo, garantindo que não machuquem mais ninguém. Assim, mesmo sem aparecer novamente, Nuá se torna uma influência indireta na queda da dinastia Shang, revelando a interseção entre o divino e o destino humano nas narrativas da época. Nuá é acreditada não apenas pela criação da humanidade, mas também em suas contribuições à civilização. Ela construiu um magnífico palácio que se tornou um modelo para as cidades muradas que surgiriam na China. Esse palácio foi erguido com materiais que foram preparados durante a noite por espíritos da montanha, destacando a ligação entre o divino e a natureza na construção da civilização. Além disso, Nuá é famosa por ter domado um perigoso gigante, conhecido como Rei dos Bois, utilizando uma corda milagrosa que deslizou pelo nariz da criatura. Esse ato audacioso acabou com o terror que o monstro infligia a seus inimigos, que eram ameaçados por seus enormes chifres e orelhas. Nuá não se limitou a dominar feras, ela também trouxe a civilização ao ensinar os humanos a domesticar animais selvagens e a praticar a irrigação, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da agricultura e da vida comunitária.
Sua figura representa não apenas a criação, mas também a transformação da sociedade humana, simbolizando a harmonia entre o homem e a natureza. Alguns estudiosos afirmam que Nuwa pode ter sido a primeira divindade criativa da antiga sociedade chinesa, que era matriarcal e primitiva. Nesse contexto, o parto era visto como um milagre, e a figura materna era central, uma vez que as crianças cresciam sem o conhecimento de seus pais, no caso, os pais masculinos. Com o tempo, à medida que a compreensão do processo reprodutivo evoluiu, a sociedade chinesa começou a transitar para um sistema patriarcal, fazendo com que a divindade ancestral masculina, Fuxi, ganhasse destaque e importância. O historiador Sima Qian, em sua obra Shiji, descreve Nuwa de forma interessante, referindo-se a ela como um homem com sobrenome Feng, que é considerado parente de Fuxi, além de possível conexão com Feng Huang, uma entidade mitológica associada à harmonia e à boa sorte. Essa variação nas representações de Nuwa ao longo do tempo reflete as mudanças culturais e sociais na China antiga, onde a deusa inicialmente vista como uma criadora poderosa passou a ser reinterpretada sob uma nova luz à medida que a sociedade se adaptava a novas normas patriarcais no caso. No passado, Nuwa era reverenciada em todo o território chinês, com rituais dedicados à fertilidade e proteção. Templos antigos eram dedicados a ela e podiam ser encontrados em várias regiões da China. No culto moderno, embora seu papel não seja tão proeminente, ela continua sendo venerada em cerimônias ligadas à criação e regeneração. Na China, existem templos dedicados a Nuwa, como o templo Huanggong, também conhecido como Palácio da Imperatriz Hua, localizado na província nordeste de Hebei. Esse templo é um importante local de culto, onde cerimônias em honra a Nuwa são realizadas. Embora os primeiros santuários tenham sido construídos por volta do ano 200, a história e a reverência por Nuwa nesse terreno datam de tempos antigos, e o templo é considerado o local da criação, simbolizando o nascimento da humanidade. Durante o festival Qingming, ou Dia da Varredura de Túmulos, muitos fiéis peregrinam a Huanggong para prestar homenagens a uma estátua realista de Nuwa vestindo roupas tradicionais. Embora Nuwa seja uma figura muito antiga e respeitada na cultura chinesa, não há um festival específico dedicado a ela atualmente. No entanto, várias pessoas continuam a honrá-la e a agradecer por sua criação e proteção da humanidade, especialmente mulheres, casais e artesãos. Além disso, Nuwa e Fuxi são reconhecidos como deuses da seda, refletindo seu papel importante na cultura e economia da China antiga. Nuwa é uma figura central na literatura e na cultura chinesa, com várias histórias da criação a detalhando ao longo da história. Ela é uma das deusas mais veneradas na China, ao lado de Guanyin e Mazu. No romance da dinastia Qing, Sonho da Câmara Vermelha, de 1754, Nuwa é retratada como a deusa que reuniu 36.501 pedras para remendar o céu, mas deixou uma pedra sem uso, que simboliza um papel importante na trama. A importância de Nuwa foi simbolizada pela estátua chamada Sky Patching, criada pelo professor Yuan Shikun, que foi exibida na Times Square, em Nova York, no dia 19 de abril de 2012, para celebrar o Dia da Terra. A estátua de 3,9 metros, que representa Nuwa, simboliza a proteção da camada de ozônio. Antes disso, ela foi exibida em Pequim, e desde 21 de novembro de 2012 está no Centro Internacional de Viena. Na cidade de Shenzhen, uma imponente estátua de quase 13 metros de altura foi construída na década de 1980, próxima ao Parque SeaWorld. Essa estátua retrata Nuwa como uma sereia, com cauda de peixe e rosto humano, e é uma das maiores estátuas de sereia do mundo. Com mãos levantadas, Nuwa é representada como a salvadora que conserta um buraco no céu. Além de sua adoração por questões conjugais e de fertilidade, a história de Nuwa sobre a criação e salvação da humanidade é frequentemente recontada na cultura pop. Ela aparece como personagem em óperas, animes, filmes e livros infantis, como a série de livros ilustrados Chinese Folk Tales, da Penguin, e em videogames como Arcane Legends
e Smite. No filme Gremlins, Nuwa é creditada como a criadora dos Mogwai, destacando ainda mais sua relevância cultural. Nuwa é venerada como uma deusa benevolente, guardiã da vida e da ordem. Ela é invocada para abençoar casamentos, mulheres, crianças, partos, colheitas e chuvas, refletindo seu papel essencial na fertilidade e na prosperidade. Além disso, é considerada uma deusa da cultura, arte, escrita, música e alquimia, sendo uma fonte de inspiração e criatividade que estimula as pessoas a se expressarem e a se transformarem. Nuwa simboliza a união de opostos, representando o equilíbrio entre o céu e a terra, masculino e feminino, espírito e matéria. Ela ensina a criação e a recriação do mundo, sendo vista como a restauradora da ordem e da inocência após o caos. Como uma influência moderadora, Nuwa acalma situações tensas e traz equilíbrio, permitindo um retorno à inocência e à capacidade de adotar uma nova atitude positiva após experiências desafiadoras. Sua presença encoraja a renovação e a esperança em momentos difíceis. Quanto a divindades relacionadas, a gente tem Gaia, da Grécia, como uma figura criadora ligada à terra e à criação da humanidade, como uma deusa primordial. Ísis ou Aset, no Egito, que é uma deusa da vida, morte e renascimento, com aspectos protetores semelhantes aos de Nuwa, e também é vista como uma espécie de restauradora e mantenedora do equilíbrio. Inanna, da Suméria, uma deusa do amor, da fertilidade e transformação, similar a Nuwa em seu papel de protetora e de figura criadora também. Tiamat, da Mesopotâmia, ambas são figuras mitológicas ligadas à criação e ao caos primordial e como deusas ligadas aos dragões. Tiamat é uma deusa do caos, dos oceanos e da criação, associada à origem dos deuses e da vida, assim como Nuwa, que moldou os humanos e reparou o céu. E embora as personalidades e papéis dessas divindades sejam diferentes, ambas simbolizam o poder criador e aspectos primordiais da natureza e da existência. Também temos Nihursag, da Suméria, que tem semelhanças notáveis com Nuwa por serem divindades criadoras e maternas. Ambas são vistas como figuras que moldam a humanidade. Ninhursag é reverenciada por criar e nutrir vida, especialmente os seres humanos a partir do barro, e de forma semelhante Nuwa molda os primeiros seres humanos a partir do barro, e também restaura o equilíbrio natural, reparando os céus após um desastre. A gente também tem como lembrar como deusas sereia, Iemanjá e Olokun. Já tem vídeo aqui, antes da gente prosseguir, já tem vídeo aqui no canal sobre Ísis ou Aset, sobre Inanna, sobre Tiamat, sobre Iemanjá e sobre Olokun. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Quanto aos símbolos relacionados a Nuwa, estão a pá de corda, que é a ferramenta que ela usou para moldar os seres humanos e consertar o céu, como símbolo de sua criatividade, habilidade e intervenção divina. Serpentes ou dragões, que é a forma que ela tem na parte inferior do corpo, símbolo de sua conexão com a água, com a fertilidade, com a terra, com o yin, com a energia primordial. Pedras coloridas, que são símbolos, que são os materiais que ela usou para remendar o céu, simbolizando a restauração, diversidade, beleza, o I Ching, e os 5 elementos chineses, madeira, fogo, terra, metal e água. A tartaruga, que é o animal cujas pernas ela cortou para sustentar os 4 cantos da terra, simbolizando a sustentação, a sabedoria e a longevidade. O casamento, que é a instituição que ela estabeleceu e protegeu entre os seres humanos. E ela é associada também à chuva, poças de água, lagoas, lagos e outros lugares onde águas param e são povoadas por criaturas anfíbias e peixes, e também está ligada à terra, ao barro, à cerâmica, à alquimia e, por conta disso, também ao artesanato. Quanto às suas oferendas, tradicionalmente ela recebe frutas, flores e grãos em templos ou altares familiares, visando a fertilidade e ao equilíbrio familiar. E nos tempos modernos, você pode ofertar incenso, e pequenos rituais em sua honra podem ser realizados durante festivais dedicados aos ancestrais. Oferte incenso, flores, frutas, bolos. Também pode ofertar a ela orações, meditações,
pedir a sua bênção, fazer atividades criativas como modelar figuras de barro, pintar, escrever, tocar músicas, praticar alquimia, fazer arte com pedraria, estudar o Feng Shui, né, Feng Shui, celebrar o amor, o casamento, a fertilidade e alguns templos famosos que têm estátuas ou imagens que você pode, né, visitar se você tiver a possibilidade, são o Templo de Nuá em Shandong e o Templo de Nuá em Shanxi e o Templo de Nuá em Taiwan. Quanto aos epítetos de Nuá, a grande criadora, mãe da humanidade, a reparadora do céu, mãe dos deuses, defensora dos deuses. A gente vai fazer a oração para Nuá, mas antes da gente fazer essa oração, já vou lembrando vocês que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. São esses links aí, vocês podem se jogar. Então, oração para Nuá por Selene de Hecate. Ó Nuá, grande mãe primordial, tu que moldaste a humanidade através do barro sagrado, que reparaste o firmamento selando o céu com tuas mãos divinas. Hoje eu te reverencio, que tua sabedoria possa me guiar. Assim como restauraste o equilíbrio no mundo, me guie a restaurar a harmonia em minha vida. Senhora das serpentes e da terra, que tua força flua através de todos nós e que possamos honrar o elo sagrado entre a terra e o céu. Grande guardiã dos rios e montanhas, deusa que sustenta o fluxo da vida, derrame tuas bênçãos sobre cada um de nós, como fizeste desde os primórdios, cobrindo-nos com tua proteção eterna. Nuá, criadora e protetora, eu me curvo diante de tua grandeza e peço tua misericórdia, graça e orientação, hoje e sempre. Salve Nuá. Bem, gente, conta aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.